tentei mostrar para vocês como é que nós escrevemos, porque, gente, sinceramente falando, a partir do semestre que vem, vocês já vão trabalhar com isso. Então não adianta a gente ficar brincando e fazer de conta que vai ser delta a vida inteira. Tá certo? E aí o que eu estou dizendo para vocês, que delta é só, delta é isso aqui, é esse D, com a diferença de que aqui, essa variação que o delta representa é uma variação grande, e aqui é uma variação infinitesimal. É só isso. Se o comportamento da natureza fosse linear para tudo, não existiria aquele Dzinho ali, nem o del, porque ia ser tudo linear. Todas as variações iam ser lineares, né? Ia ser bom, ia ser um mundo chato, né? Mas... Então, o que eu estou mostrando para vocês é que quando eu tenho uma variação de uma propriedade, eu não sei como é que essa variação acontece, eu não posso escrever como delta. Porque se eu escrevo como delta, é esse risco em amarelo aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês que não é assim. Tá certo? Se não é assim, eu tenho que escrever na forma diferencial. Aí a forma diferencial, o que eu mostrei aqui para vocês, é o básico do básico. Então eu estou dizendo como é que o delta se relaciona com o D. Só isso. E aí eu mostrei para vocês que se CP, né? E aí não me interessa a forma diferencial, eu quero a forma integrada. Porque eu quero ΔH, não me interessa o DH. Eu quero saber como a entalpia muda quando eu vou daqui para cá. Não o DH. Então aí o que acontece? Eu tenho que integrar do estado 1 até o estado 2. Tá certo? Eu vou integrar do estado 1 até o estado 2, que corresponde o quê? O estado 1 é uma temperatura T1, estou integrando em dt, até uma temperatura T2. dH, como H é função de estado, eu chamo esse tipo de diferencial aqui de diferencial exata. Sempre que eu tenho uma diferencial exata e eu a integro entre dois estados, o meu resultado vai ser o estado final 2, final, né? Menos o estado inicial. Então, se eu estou integrando dH, e dH é função de estado, só depende do estado final e do estado inicial, a resposta desse tipo de integral vai ser H2 menos H1, que é igual a ΔH. Quem não acompanhou até esse ponto aqui? Quem perdeu alguma coisa até aqui? Rafael, você acha que todo mundo entendeu até aqui, Rafael? Obrigada, porque... Não, mas vocês lembram que eu contei para vocês? A integral é uma soma de valores de variações infinitesimais. Eu já vou chegar ali. Alguém aqui tem algum problema com isso? Porque, olha, eu vou ser franca com vocês, eu não vou usar disso nada em Química Geral. Mas eu não estou dando essa disciplina, o que eu vou usar em Química Geral é isso aqui e é isso aqui. Agora, de novo, eu não estou aqui para adestrar vocês, eu estou mostrando de onde as coisas vêm. Então, ou vocês vêm aqui comigo, ou vocês vão ver com mais dificuldade lá na frente. Então, pelo menos esses conceitos básicos eu quero passar para vocês na disciplina de Química Geral. Tá? Até aqui está tudo bem? Até aqui, a variável que me interessa, que é a entalpia, estava dependendo só da temperatura, porque eu já tinha condicionado a pressão constante. Se a pressão é constante, ela não é uma variável. Então, eu só tenho a entalpia dependendo de T. Quando eu considero a dependência com a pressão também, bom, eu não posso mais escrever desse jeito, eu tenho que levar em conta a variação da entalpia com a temperatura e a variação da entalpia com a pressão, porque são as duas variáveis das quais a entalpia depende. Isso é uma dúvida? Não?
Certo? Vamos ver quem está fazendo. Ítalo. Foi sacanagem, desculpa. Está claro que eu tenho que levar em conta, olhar como que a variação na temperatura muda a entalpia e como que a variação na pressão muda a entalpia também? Já que depende da temperatura e da pressão. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, olha. Não foi desse jeito, quando só dependeu da temperatura, eu não parei aqui? É que eu já escrevi direto, né? Se eu não tivesse escrito direto, seria assim, ó. DH é igual a DHDT dt. Isso aqui é o CP. E aí eu entrego dos dois lados. A única coisa que eu fiz foi fazer um termo igual, que me mostra como que a entalpia muda com a pressão num dado intervalo de pressão. Aí eu simplifico tudo dizendo que se a pressão é constante, esse dp é zero, isso aqui tudo vai a zero. Se isso aqui tudo vai a zero, eu fico com essa parte, que é igual àquilo ali. Então, de cálculo aqui não tem nada, é só o conceito do que eu estou vendo. Tudo, olha, o cálculo que vocês estão aprendendo é que eu não sei como que está sendo abordado, né? Mas se vocês entendem, né, qual que é o propósito daquilo que vocês estão fazendo, fica tudo muito mais simples, né? Então, olha, eu tenho que falar uma coisinha rapidamente para vocês. Eu falei assim, que existem dois tipos de diferenciais, né? Então, por exemplo, eu posso ter se eu for de um estado 1 até o estado 2 e x for uma função como entalpia, que é uma função de estado, eu digo que essa função x, eu digo que ela é exatamente diferenciável. E se esse x aqui for, se dx for uma diferencial exata, se isso aqui for uma diferencial exata, então a resposta dessa integral aqui, vocês já viram, começaram a ver integral, certo? Então, vocês já viram diferencial exata e inexata, não viram? Não? Vocês não sabem se vocês viram diferencial exata ou inexata. Quem acha que viu diferencial exata e inexata? Levanta a mão. É o quê? Não. Definida e indefinida? Ó, vamos ver. Oi. Não, ó. Uma diferencial exata, ela me dá como resposta, quando eu integro, um x2 menos um x1. Ou seja, ela me dá um ΔX. Então, aí a gente tem como exemplos, por exemplo, né, de H, né, X. X pode ser H, pode ser... Quem mais pode ser X? Hã? Pode ser V, pode ser T, pode ser P, e assim por diante. Mas aí eu tenho uma coisa que chama diferencial inexata, que a gente representa assim, ó. Eu vou até representar por uma letra, mudar a letra, o Y. Aí isso aqui é uma diferencial inexata. Aí a diferencial inexata, ela não é y2 menos y1. Ela é um y.
E isso acontece porque o valor de Y depende de como a mudança de 1 até 2 é feita. Alguém pode me dar um exemplo de Y? Não de parâmetro termodinâmico mesmo, de função termodinâmica, de propriedade termodinâmica. Tem coisas mais simples, né? Como, por exemplo, calor e trabalho. Vamos pegar o calor, que é o que a gente está usando? Se eu faço a mudança a P constante, Q vai ter um valor. Ó, uma situação, uma mudança de estado, se eu vou adiabaticamente de 1 para 2, e se isso aqui é dQ. Vou fazer assim, ó. Se eu vou de 1 para 2, eu quero ver, eu estou integrando dQ. Quanto que isso aqui vai dar? Bom, se eu vou de 1 para 2 adiabaticamente, o que quer dizer adiabaticamente? Que não há troca de energia em qual forma, Juan? Calor. Quanto vale aquela integral, portanto? Se eu vou de 1 para 2 adiabaticamente, não há troca de calor. Quanto vale dQ? 0. Então, essa integral aqui que eu vou chamar de x, é 0. Se eu vou de 1 para 2, isotermicamente. Vocês viram, alguém aqui viu o ciclo de Carnot no ensino médio? Então, vocês lembram de quanto, como é que é? Vou colocar para um gás ideal. É nRT logaritmo do volume 2 sobre o volume 1. Se você for de 1 para 2 isobaricamente, quanto que vale Q? Só para a gente não ficar incumpridando muito, né? É QP. Se você vai de 1 para 2, isocoricamente, a volume constante. Então, Q, que é o X, né? Eu sei calcular tudo isso. A gente sabe, vocês vão aprender a calcular tudo isso, se é que já não calcularam. Tá bom? Então, essa é a diferença. Se eu vou daquele estado 1 naquele gráfico para o estado 2, quando eu falo de calor, eu tenho que diferenciar a trajetória que eu estou fazendo. Diga. Eu não entendi a segunda da isotérmica. Mas você também não vai entender agora. Tem um motivo para ser assim e você vai ver na Fisicoquímica 1, tá? Mas eu garanto para você que é desse jeito aqui. A temperatura entra aqui e você tem uma dependência com o volume. Acredita em mim só por enquanto. Eu tenho que terminar a aula de hoje. Quem aprendeu entalpia... Quem aprendeu entalpia, o que aprendeu de entalpia? Cálculo de ΔH. Para calcular ΔH, o que vocês usavam? Oi? A lei de Hess. E o que a lei de Hess me diz? Vamos voltar para a entalpia.
O que a lei de Hess me diz? A lei de Hess, ela me diz que eu posso calcular a variação de entalpia de qualquer reação, desde que eu possa escrever, se for o caso, essa reação como a somatória de reações intermediárias na qual ela possa ser fatorada. Então, antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela equação, assim, que eu coloquei no começo. Como é que eu escrevo para essa equação aqui, como é que eu escrevo o ΔH de reação? É muito legal, né? A gente já sabe que ΔH é o calor trocado à pressão constante. Alguém tem algum livro de química geral aí? Pega aí, Ítalo, por favor. Qual que você tem? Ó, ela já tem... eu não sei se esses dois... Talvez, eu também não sei se o teu tem, Rafael. Dá uma olhadinha no final se tem uma tabela de valores termodinâmicos. Não? Normalmente, quando o livro é dividido em tomos, como o caso dos livros de vocês, dificilmente tem, porque não tem espaço. Ninguém mais tem um livro aí inteiro? O seu certamente tem. Qual que é o seu? Também deve ter. Qual que é? Tem, achou. Vocês duas achem, por favor, lá no final, uma tabela de valores termodinâmicos. Deve ter, tem entalpia? Nem precisa me mostrar. Tem? Exatamente. Senta lá que eu vou perguntar umas coisas para você. No livro que ela tem, e que talvez também tenha no da Isabela, no teu livro, o que está escrito, o que tem de diferente o ΔH em relação ao ΔH que eu estou falando aqui? Tem um F, o que mais? Isso. O que vocês vão achar tabelado em qualquer livro, na literatura, é a variação da entalpia padrão de formação. É o ΔH de formação padrão. Esse F aqui a gente já viu. A gente sabe que se refere à formação de um mol da substância a partir do quê? Vocês lembram? A partir da substância simples. Que o constituem. Então, por exemplo, a entalpia padrão, como é que se chama? Desculpa. Que a Bruna vai falar daqui a pouco para a gente, é assim, tem lá valor para a entalpia padrão de formação da amônia. Né? No caso da amônia, se refere à formação a partir de nitrogênio, mais hidrogênio, essa aqui é uma equação de formação. Eu estou descrevendo a amônia sendo formada a partir da substância simples que a compõe, nitrogênio e hidrogênio. Então, todos os valores que vocês acharem, em qualquer livro, em qualquer tabela, vai se referir à entalpia de formação. E essa bolinha aqui significa estado padrão. Geralmente é uma bolinha cortada, tá? Isso aqui é estado padrão. E é como eu expliquei anteriormente, né? Eu tenho que trabalhar com estado padrão, porque senão qualquer um obtém qualquer valor, né? Então, o que a gente combinou de ser estado padrão
é a substância pura. No estado de agregação mais estável, é 1 mol da substância pura, perdão. No estado de agregação mais estável, e é um bar de pressão. Então, quando eu vou calcular o ΔH dessa reação aqui, é claro que ele vai se referir também a um estado padrão, vai ser um ΔH de reação, perdão, é claro que ele vai se referir a um bar de pressão. Mas não tem sentido eu falar em estado padrão, porque eu tenho uma mistura de coisas. Tá certo? Então, esse ΔH aqui, ele vai ser... Bom, a entalpia, nós já vimos propriedades da entalpia, né? Então, nós vimos que ela é, em primeiro lugar, uma função de estado. Ela só depende do estado final e do estado inicial. Ela não depende de como a transformação é feita. Legal. Essa é a base para a lei de Hess. Porque para a lei de Hess, tanto faz se isso origina isso diretamente, ou se eu preciso ir daqui para uma substância D, que vai reagir com uma substância F, dando uma substância H e I, as quais vão reagir entre si, vão reagir com uma substância X e Y para dar C e D. Aí você corta tudo e chega aqui. Então, a lei de Hess só funciona porque a entalpia é uma função de estado. A entalpia só depende do estado final e do estado inicial. Não depende de quantas reações intermediárias eu precise usar para decompor essa reação aqui.